Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Hoje Ele está nos falando, a respeito de quando se alcança a sabedoria, e a sabedoria, ela acaba entristecendo aquele que o tem, por ver a humanidade, seguindo sabedoria de entendimento de próprios olhos, porque seguimos a sabedoria do alto, não a sabedoria de entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal. E como nós contemplamos as almas estando rumo à destruição, por estarem sendo enganadas, isso nos causa tristeza e um entendimento desgosto, porque o entendimento é amar somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, de todas as tuas forças. E muitos seguem entendimento humano que não se alcança desviar do mal. E isso entristece o Espírito Santo, e aqueles que têm o Espírito acabam sentindo a tristeza que o Espírito Santo sente, da qual a Bíblia diz: não entristeceis o Espírito Santo. Mas muitos são os que entristecem por não desviarem do mal, por seguirem meramente doutrinas humanas que nada lhes acrescenta. Nós temos que perseverar dia após dia, segundo o entendimento do alto, que ele somente através dele que se produz as obras de justiça que acompanharão juntamente com a nossa fé. Paulo diz que ele sentia desgosto dos traidores da fé. Assim como ele diz: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir, e vós tão depressa afastares da pura devoção a Cristo. Porque o Evangelho é que é vivo e eficaz, o Evangelho que é possível de libertar, curar. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Ele, não se alcança a não ser por Ele a purificação, a santificação. E a Bíblia diz que nos últimos tempos iriam surgir muitos os enganadores, os falsos profetas, os anticristos. Quem é o anticristo senão aquele que se opõe à verdade de Cristo? E se até mesmo os escolhidos não ficassem firmes, seriam enganados pelos muitos sinais que iria cair até fogo do céu. Mas aqueles que permanecem segundo o discernimento, perseveram na sã teologia de Cristo, adicionando as virtudes como mente de Cristo, adicionando as virtudes à nossa fé, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio. Contra essas virtudes, a piedade como fonte de alegria, contra essas virtudes não há lei. O fim da lei é a obediência. Quando nós perseveramos em obediência, segundo o Espírito de Cristo, nós somos cumpridores. Como ele sempre nos ensina, a lei, ela não veio para a fé, ela não veio para anular a lei. Pelo contrário, a fé é cumpridora da lei. Através da fé há o cumprimento da lei. Não há outra forma, porque todos nós tropeçamos de muitas formas. Pela lei, aquele que está como obras da lei está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Já pela graça sois justificados. Ele é aquele que nos justifica com
o conselheiro, o advogado, né, aquele que nos defende do vil acusador. E assim nós temos que perseverar dia após dia, né, segundo as obras de justiça, segundo a fé operando em nós. Mas como Paulo diz, ele sentia desgosto, né, porque muitos entraram na incredulidade, deixaram de seguir a pura devoção em Cristo, né, religião pura e imaculada, né, não cuidar dos órfãos, das viúvas, daqueles que têm as suas necessidades, e não se corromper com aquilo que há no mundo, né, não se envolver nas vãs filosofias, as doutrinas meramente humanas que são impossíveis de os salvar e ainda engana a muitos, né? Por isso é necessário perseverarmos segundo o Espírito opera em nós. Deus nos atrai até Cristo, né? E através do seu Espírito, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E persevere segundo a sã teologia de Cristo, porque quando assim nós perseveramos, né, há mais esperança para aqueles que seguem segundo a fé, né, segundo o amor incondicional. A Bíblia diz o amor que nos constrange, né, o amor ágape. Ele nos amou primeiro. Através dele, ele nos redime dos maus caminhos, do pecado, né, e nós perseveramos. Temos que perseverar como um coração de carne, né, do qual ele nos enche da sua presença, né, ele nos enche do vinho novo, odres novos em vinho novo, né, porque se derrama o vinho novo em odres velhos se rompe, né. Temos que perseverar segundo a sua justiça, né, segundo o seu amor que nos ensina a andar em benevolência, né. E assim nós perseveramos dia após dia segundo o seu amor operando em nós, no coração de carne que retém a água, né, porque como ele disse, sempre nos diz, o meu povo cometeu 2 crimes, né? Cavaram as suas cisternas rachadas, que não são possíveis de reter a água, e rejeitaram a mim a própria fonte de água viva, né? Ele é a fonte de sabedoria, todo aquele que buscar dele, ele diz, nunca mais terá sede e será uma fonte a jorrar. Assim nós devemos perseverar dia após dia, segundo o seu Espírito operando em nós. A boca fala o que o coração está cheio, né? Se nós perseveramos nele, né, e ele em nós, nós estamos enchendo da sua presença, né? Estamos, como ele disse, demonstrais aqueles que têm o Espírito, demonstrais pelo vosso bom proceder, né, através das boas atitudes. Porque Deus nos conhece através das boas atitudes, né? Através das boas atitudes Ele nos conhece e Ele vê que há sinceridade em nós, né, que estamos perseverando segundo um coração reto, né, um espírito inabalável. Através do Espírito de Cristo nós chegamos até Ele com ousadia, né, porque Ele nos concede espírito de ousadia e não covardia, né, e nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, né, segundo o seu querer, o seu operar. Esvaziamos de nós mesmos, né, e perseveramos segundo os seus atos de justiça, porque Ele sabe, né, a perfeita e agradável vontade do Pai para as nossas vidas. E assim, Ele persevera em nós, operando o seu Espírito, né? Todo aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E através de ouvi-lo, nós perseveramos, segundo os atos de justiça.
E mais um dia que a gente persevere na sua verdade, que é viva e eficaz a palavra. O Espírito é a verdade, né, do qual nós andamos em retidão, com uma consciência nos acusando como cumpridores, porque fiel é aquele que prometeu para cumprir, né? Porque sua palavra, céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E em mais um dia é nesta perseverança que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.